que é a família? É o ente que está indivisivelmente ligado a um nome, certo? Prestem bastante atenção nisso, porque o que permanece ao longo dos tempos, das eras, das vidas, é o nome. A família, ela é um congregar em torno de um nome, né? Cada um de nós está exatamente na família que lhe pertence. Ninguém está fora da sua família, que está todo mundo no lugar que tinha que estar. Porque essa escolha é feita ou por afinidade ou por karma, que quer dizer equilibrar, a lei do equilíbrio. Então, o que perpassa, o que conceitua como família, nada mais é do que um conglomerado kármico. Lembrando que karma, hoje, ele tem o bom, né, o aspecto positivo e negativo. Então, tem o karma como resgate, que são situações mais difíceis, precisam ser resgatadas, equilibradas, e tem o karma, que é retribuição, que é quando você contribui para que algo seja melhorado ali. Então, o seu potencial, ele engloba tanto as coisas positivas quanto negativas, né? Então, a família, ela é um conjunto de seres que precisam existir naquele núcleo, onde há uma espécie de uma semelhança nas questões que precisam resolver, as questões que vêm vindo dos nossos ancestrais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simplesinho para vocês entenderem. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não gosto de potes pintados de vermelho. Aí, a chance de eu nascer numa família que fabrica potes pintados de vermelho é enorme, entende? Porque esse elemental que eu usei a vida para criar, dizendo eu não gosto de potes pintados de vermelho, ele precisa ser equilibrado de alguma forma. Ele precisa ser resolvido. Essa energia não pode ficar presa nessa ideia, certo? Então, o lugar onde a gente resolve mais facilmente as nossas tendências negativas e desenvolvemos também e podemos oferecer o nosso potencial é na família. Então, a pessoa nasce numa família, pelo pai, pela mãe, não só por aquele contexto de afinidade, mas por todo o entorno que essa família traz, que está no nome que ela carrega, né? Tudo que está carregado dos antepassados, das histórias de família, né? Todos os certos e os errados, todo o dharma, quer dizer, as coisas boas que tem, e todo o adharma, tudo que foi feito contra a lei da harmonia, além do todos que nos antecederam, desde que esse nome que essa família carrega foi criado, isso é o que a gente chama do ente familiar, certo? Então, a família hoje, a família atual, né, nesse momento que a gente vive, ela não é a minha família, ou a sua família, ou a família da minha filha, a família da minha mãe, a família do parceiro, do esposo, da esposa. Não é. É uma família, certo? Que está perpassando, né? Aquela que carrega através daquele sobrenome, que vem ao longo do tempo, com coisas para resolver. Então, é mais ou menos o seguinte: quem são essas coisas para resolver? Coisas que a gente tem para resolver, gente, é mais ou menos assim, é aquela sempre eu falo, a questão do filho pródigo. Você ganha uma mesada, né? Você ganha um valor, você ganha uma fortuna, uma riqueza, uma habilidade, uma vida, né? E você pega essa vida e sai usando de qualquer jeito. Então vai chegar lá no final dessa história, você vai estar completamente acabado, sem condições, sem recursos, sem nada, e não realizou nada com essa vida que foi confiada a você. Então você vai precisar fazer o quê? Equilibrar isso para você voltar ao seu equilíbrio, para você voltar à sua origem, para você usar a lei do equilíbrio, da harmonia, né? Porque no balanço do eterno não pode haver prejuízo. Então você precisa resolver essas tendências que você
adquiriu no mau uso da sua vida. Então, quem somos nós? Por afinidade, né? Cada um de nós, por afinidade, ou até por karma, no sentido de ser porque tem algo que se assemelha ali, que precisa ser resgatado, que tem alguma coisa para ser resolvida, nós nos aglutinamos, nós buscamos um lugar, né, uma família, vamos dizer assim, para que seja um lugar onde nós vamos conseguir sublimar as tendências mais negativas que a gente tem, né, que possam estar existindo naquele ramo familiar, que carrega aquele nome e que, ao mesmo tempo, ali, além de sublimar aquilo que é comum, né, naquele grupo familiar, naquele nome, naquele ente familiar, também nos ajuda a resolver as nossas próprias e sublimar as nossas próprias tendências, né? Então, a família é o lugar onde a gente sempre pode colocar em prática duas coisas: o melhor de nós, né? A família ajuda você a colocar o melhor e também te ajuda a exteriorizar o pior, né? Que são as coisas que você precisa resolver. Então, se você não resolver, gente, tem o seguinte: se você não resolver aquilo que você trouxe para resolver, ele vai se transformar, na hora que você for dessa vida, numa pendência. Essa pendência, ela vai sobrar, ela vai transbordar de você. E ela vai transbordar através do sobrenome para quem? Quem vai carregar esse sobrenome depois? Filhos, netos, bisnetos e por aí vai, né? Tataraneto. Então, quem vier depois vai ter que resolver as nossas pendências de sobrenome, né, ligado à família, e mais as próprias que ele trouxer, esse ente, né? Então, no momento atual, nós estamos vendo as pessoas sofrendo muito porque estão sentindo o quê? Muitos conflitos, as famílias se deteriorando, não funcionais, as famílias criando assim muito conflito, muita tensão, muita violência, né? Então, nós estamos em um processo nesse momento, que é o nosso momento, né, de vida evolucional, que é a busca pela harmonia. Vamos entender isso aqui, gente. Quando você busca pela harmonia, quando você chega no extremo caos, que você olha para todo lado, você fala, nossa, tudo está tudo de perna para o ar, a tendência é buscar pela harmonia. Porque ao buscar pela harmonia, que é equilíbrio, o equilíbrio é uma lei do universo, é uma lei cósmica, é uma lei divina. Então, ao buscar a harmonia, a gente vai tender a encontrar o que? As forças de equilíbrio, que vão fazer com que a lei divina se regule ali, né? E o que é e garanta a evolução. E o que é a evolução? A evolução é energia e consciência em ação. Então, quando nós estamos conscientes de que nós estamos num processo de busca, de saída de caos, que é o que a gente está vivendo, em primeiro lugar, o caos tem que emergir. Ele tem que ser visto. Entendem o que está acontecendo? Então é o seguinte, em escala, se fosse fazer uma escala assim do processo familiar, existe uma sub-raça em processos de evolução, né? São as raças e sub-raças que vão fazendo as suas rondas evolutivas. Cada sub-raça tem 7 sub-raças, cada raça tem 7 sub-raças. Em cada sub-raça você tem ramos raciais, né? Dentro da sub-raça. Dentro desses ramos raciais você tem as famílias, né? Dentro das famílias e desses ramos raciais você tem o indivíduo, o ser humano, que é cada um de nós. Então, a família, ela é aquele lugar que oferece todas as condições para que a sua evolução aconteça. Então, ela cria elementos para aquele que vai nascer poder resolver as suas questões da própria existência e também daquela estada que aquele ser vai ter durante um determinado tempo nesta família. Então, tem um ditado que diz o seguinte, gente: mar calmo não faz marinheiro. Então, as nossas famílias estão aí fazendo marinheiros, né? Então, é o seguinte, quanto mais aguda
é a questão familiar, quanto mais aguda, melhor. Porque significa que a família está se colocando em ordem. Né? Porque o atrito, a força de Agni, do fogo, o calor, né, que acontece ali no mundo astral, que essas coisas, quando essas tendências negativas se encontram, é um jeito de lapidar o diamante bruto, né, que está ali. Então, a família, ela é apenas o local onde cada um de nós está agora, certo? Não é só questão de parceiros e filhos, não. Tem a questão do sobrenome, do entorno, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela casa, né? Ela vai juntar 2 sobrenomes, né? Para gerar um terceiro, né? E assim vai se dando o processo, né? Nada e ninguém se une a alguém por acaso, né? Todos nós passamos pela vida tendo os parceiros que nós precisamos, não é que merecemos, não. Precisamos para o quê? Para o nosso ponto evolutivo, né? Então, a família, ela vai se deslocar pelo tempo, né, ligada ao seu nome, ela é uma egrégora de forças, entendem? Isso é uma egrégora. E quando se escolhe nascer numa família, a pessoa, ela é aquilo que ela é quando ela chega, e mais tudo que há para resolver naquela egrégora familiar, né? Com todo o potencial de coisas boas que essa egrégora tem, mas também com todos os desafios que essa egrégora traz para resolver. Então, nós agregamos numa família o quê? Tendências que vêm dos antepassados, né? Através do sobrenome, e tendências individuais que cada um traz para resolver, né? E nesse momento, o que vai acontecer? Quando você vem nesse processo todo, você tem ali o potencial de todo o bem e todo o, etc., vamos dizer assim, entre aspas, o mal, né? Então, isso é que é chamado de karma, gente. Quer saber o que é karma? É isso, é o encontro dessas forças, né? Então, a família é uma unidade de evolução. Se você começar a olhar para a sua família como a sua unidade de evolução, que foi escolhida ou por afinidade ou por karma, né? Você tem que começar a interagir com aquelas pessoas de uma forma diferente. Aí vem uma coisa muito positiva, né? Que é o seguinte: o que acontece normalmente na família? Primeiro é um ir e vir danado, um sai, outro vem, outro vai, não sei o quê, é confusão sempre, né? Aí você resolve uma coisa, daqui a pouco aparece outra. Aí às vezes está tudo calmo, de repente vira do avesso e aí aquela confusão danada. Aí tem algo que você está vendo que os problemas são visíveis, então você vai ali agir. Quando a coisa é visível, gente, é mais fácil, sabe? É mais simples para resolver, porque você está vendo o problema ali, ele está evidente, né? Agora, quando acontece o imprevisto, quando acontece uma situação que você não está esperando na família, este imprevisto, esse algo que é surpresa, esse é o trabalho principal a ser feito. É aí que o seu potencial, que o seu melhor e que as suas tendências negativas vão ser testadas. Ou seja, aquilo que você trouxe para resolver. Você vai ter tanto a capacidade, tanta possibilidade de contribuir, quanto resolver equações, né, que que você trouxe para ser resolvida. Então, a família é uma unidade de karma. E não lembre que o karma não é uma coisa ruim, como as pessoas acham. Não é ruim. O karma é uma força universal de equilíbrio. E aí você pode equilibrar no resgate, que é quando você precisa realmente resgatar alguma coisa que está num desequilíbrio do uso, né, da vida, ou você pode estar cumprindo um karma de retribuição, que é de contribuir para a evolução daquela unidade familiar.